Olá, pessoal. Já sabemos que tudo que existe é feito de matéria. Mas do que é feita a matéria? É o que vamos descobrir a partir de agora. Para isso, vamos estudar e interpretar as propriedades e as transformações da matéria em nível microscópico. Os escritos mais antigos que contêm explicações sobre a estrutura da matéria, eles são atribuídos aos filósofos gregos Leucipo e Demócrito, que viveram entre os séculos IV e V a.C. A ideia deles provavelmente está baseada numa propriedade geral da matéria, que é a divisibilidade. A matéria pode ser dividida em partes menores. Então, pode-se acreditar, pode-se pensar que eles imaginaram que dividindo os materiais em partes menores, se chegaria a um material que não poderia mais ser dividido. E esse material que não poderia ser mais dividido, então foi denominado de átomo, que é uma palavra grega que significa justamente indivisível, não tem partes, algo que é indivisível. E a partir de então, atribui-se a Leucipo e Demócrito a primeira ideia da composição da matéria, do átomo. A partir de então, a gente tem a formulação de alguns modelos científicos. O primeiro modelo científico para o átomo, e aí, antes de continuar, é bom a gente entender o que é um modelo científico, que é uma representação que permite a compreensão de alguns fenômenos. É bom deixar também destacado que quando um modelo ele não é capaz de explicar adequadamente um fenômeno, consequentemente ele deve ser reformulado. E os modelos atômicos eles não foram formulados ou reformulados de uma hora para outra ou da noite para o dia. Então a evolução desses modelos se deu ao longo da história. E é isso que a gente vai perceber. Observem, o primeiro salto foi de 450 a.C. para 1808 com John Dalton, quando foi elaborado o primeiro modelo do átomo, e esse modelo está justamente baseado em fatos experimentais, na verdade nas leis ponderais, que são leis experimentais que regem as reações químicas em geral, e elas são relativas às massas dos componentes dessa reação. São duas que a gente dá mais importância, que é a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, foi proposta pelo francês Antoine Laurent Lavoisier, e a lei das proporções definidas, ou lei de Proust, que foi proposta também por outro francês, Joseph Louis Proust. Bom, Dalton ele apresentou alguns postulados, a gente poderia dizer algumas proposições em relação ao átomo para explicar a sua teoria. O primeiro postulado diz que a matéria é constituída de átomos. Tudo que é matéria é formada por átomos. Esses átomos são esféricos, são partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Então, os átomos não poderiam ser destruídos. Os átomos não podem ser destruídos. Por isso, o modelo dele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Esse é um nome que não foi dado por Dalton. Provavelmente alguns autores de livros, alguns professores utilizam para tentar facilitar a correlação entre os modelos. Então, ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, apesar de não ter sido Dalton ter feito essa comparação. Um segundo postulado, aí a gente tem átomo, partícula esférica, maciça, indivisível, indestrutível, segundo Dalton. E do outro lado, vocês percebem aí vários átomos iguais, semelhantes, com propriedades e características iguais. Então, o conjunto desses átomos forma o que a gente chama de elemento químico. O terceiro postulado diz que átomos diferentes, eles formam ou constituem elementos químicos diferentes. E aí a gente tem à esquerda o átomo que está representado ilustrativamente com a cor vermelha, e o conjunto de átomos iguais, elemento químico.
À direita nós temos um que está ilustrativamente com a cor azul e um conjunto desses átomos, outro elemento químico. Então, átomos diferentes, elementos químicos também diferentes. Um quarto postulado diz que a combinação de átomos de elementos diferentes origina materiais diferentes. E aí a gente já vê bem presente as leis ponderais, nesse caso principalmente a lei de Proust. Então vocês observam aí que a gente tem um átomo que está sendo representado por uma esfera preta e outro por uma esfera vermelha. A gente pode ter a combinação na proporção de 1 para 1 e a gente pode ter a proporção de 1 para 2, um da esfera preta para dois átomos da esfera vermelha. Um quinto postulado diz que os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando novos materiais. A gente poderia dizer que isso é a definição de uma reação química. E essa ideia perdura hoje. Dalton, ele costumava representar os átomos com círculos que continham em seu interior detalhes distintos para simbolizarem os elementos químicos. E aí vocês podem observar, né? O oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Vou destacar somente aí o ouro e o mercúrio. As representações são muito parecidas, a diferença é o G no meio. Então, se alguém representa o ouro e esquece o G, ele está representando o mercúrio. E aí muda completamente. Porque o ouro é dourado, o mercúrio é prateado, o ouro é um metal nobre, sólido, o mercúrio é um metal líquido, com características tóxicas. Então, com o passar do tempo, essa simbologia atômica proposta por Dalton ela foi substituída. Então, por volta de 1810, o químico sueco John Jacob Berzelius ele introduziu uma notação química colocando símbolos dos nomes originais, normalmente em latim ou grego. E esse símbolo ele é constituído por uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida de uma minúscula, que pode ser a segunda, a terceira, não existe necessariamente uma regra que defina, né? Vocês observam aí que cálcio é a primeira e segunda, o hidrágeno já é a primeira e a quinta, aliás, a sexta, né? Depois da primeira vem na sequência a quinta. Então, com o passar do tempo, muitos nomes eles foram dados por variados motivos. Por exemplo, nomes de planetas como o Urânio, o Plutônio, Neptúnio, apesar de que Plutão deixou de ser planeta, né? Nomes que lembram continentes como o elemento químico americício, o Európio, que lembram estados como Califórnia, que lembram universidades como Berkeley, e também em homenagem a alguns cientistas, que é o que eu vou mostrar para vocês. A gente também pode ter onde ele tem origem, né, onde ele é encontrado, mas no caso do polônio, ele é em homenagem à Polônia, que é a terra natal de Marie Curie, ganhadora dos prêmios Nobel de Física em 1903 e de Química em 1911. Então, a polonesa Maria Sklodowska, que depois passou a se chamar Marie Curie. Aí a gente tem o Neptúnio, né? Como eu falei dos planetas. E a gente tem também aí o Európio, continente europeu. E cientistas como Mendeleev, em homenagem ao químico Dmitry Ivanovich Mendeleev, que nós vamos falar muito dele na tabela, quando estivermos estudando tabela periódica. E aí existem outros como o férmio, o metinério, o Rutherford, o bório, o cúrio e etc. Mas em tabela periódica a gente aprofunda um pouquinho mais esses conceitos, esses exemplos. Para finalizar, vou deixar uma reflexão. Não demore muito para perceber que é preciso pouco para ser feliz. Todos nós temos necessidades, tanto físicas quanto emocionais, e com certeza elas precisam ser satisfeitas para nós sermos felizes. Isso é um fato, né? O problema é que muitos de nós acreditamos que esse vazio ele deve ser preenchido por alguma coisa que nós ainda não temos ou que nós precisamos conquistar. Por exemplo, um namorado, uma namorada, um bem material, uma viagem. E nós somos incentivados constantemente a consumir bens e também serviços para obter ou prazer ou felicidade, ou as duas coisas. Fazemos parte do sistema, somos seduzidos por ele. A gente tem conta para pagar, tem compromissos a cumprir, tem pessoas para cuidar. Para tudo isso, dinheiro é necessário. Acontece que, apesar de ser importante ter dinheiro, ele ainda não compra sentimentos. E eu acredito que nem deve.
Enquanto acharmos que as nossas necessidades e, consequentemente, a nossa felicidade elas dependerem de algo externo, como bens materiais, status e etc., nós não seremos plenamente felizes. Então, não nos enganemos. As coisas simples da vida são as melhores. Fiquem com Deus.